A Defensoria Pública é a instituição mais importante para os brasileiros, ficando à frente do Ministério Público, das polícias, das Forças Armadas, do Congresso Nacional e muitos outros órgãos. Isso foi constatado em um levantamento da GMR Inteligência de Mercado. Mas você sabe qual é o papel da Defensoria Pública? Ela atua para garantir que o cidadão que não pode pagar por um advogado tenha acesso à justiça. Nós fomos conferir o trabalho de um defensor público aqui no Ceará. Direitos humanos são todos os direitos básicos que cada pessoa tem, independente de raça, cor, gênero, opção sexual, classe social, religião ou opinião política. Eles são imprescindíveis para que todos vivam com dignidade. Mas existem dois problemas. O primeiro, que muitas pessoas nem conhecem os seus direitos, e outro, que nem todos os direitos são garantidos. Para que a população sem recursos financeiros possa exigir os direitos, como, por exemplo, uma vaga na creche ou um tratamento médico, existe a Defensoria Pública. De acordo com a Constituição Federal, a instituição é encarregada de prestar assistência jurídica integral e gratuita às pessoas que não têm condições de pagar por um advogado. No Ceará, existe há 21 anos. Os defensores atuam em muitos temas como direito à saúde, à educação de mulheres, idosos, pessoas com deficiência e detentos. Recepção lotada. É assim todos os dias. São pessoas que chegam cedo em busca de informação e orientação. Este também é um papel do defensor público. Parte da população nem sabe os direitos que tem e nem sabe os meios e mecanismos para exercer esses direitos. Uma das funções da Defensoria Pública não é atuar junto ao Poder Judiciário. A Defensoria tem uma grande atuação extrajudicial, que é na parte da educação em direitos, ou seja, levando à população o conhecimento de como ela pode, no seu dia a dia, exercer os seus direitos. O caso de Ana Barbosa é um inventário. Há 31 anos, aguarda a resolução da herança deixada pela mãe. São 3 terrenos da Parangaba que seriam divididos para 8 irmãos. Agora são apenas 5. Na Defensoria Pública, ela encontrou informação e atenção. Eu sou analfabeto, nunca aprendi a estudar nem ler, mas aqui eles me ensinam tudo, eles me caminham tudo, escrevem tudo no papel para me ir atrás. Juliette decidiu resolver uma pendência antiga. Ela foi registrada como filha dos avós. Isso porque o pai biológico não reconhecia a paternidade. O primeiro passo foi o pedido na justiça do exame de DNA. Ele foi obrigado, né? Porque eu entrei com o processo, né? E aí, aqui em Fortaleza, e o pessoal foram até lá, no Maranhão. Depois da confirmação oficializada, chegou a hora de fazer a mudança no registro. Eu queria mudar isso aí, colocar o nome do meu pai biológico e da minha mãe, que até então sempre foi minha irmã no papel. Ajeitar também por conta dos meus 2 filhos, né? Que no registro deles contam que os bisavós são os avós, e eu estou querendo ajeitar. O subregistro foi a temática da campanha deste ano da Associação Nacional dos Defensores Públicos, em parceria com as associações e defensorias de todo o país. Seu registro de nascimento, você não consegue tirar os outros documentos, o RG, por exemplo, o CPF, e aí você não tem acesso aos programas sociais básicos. Não tem acesso ao Bolsa Família. A criança não tem o registro, ela não consegue ser matriculada na escola pública, não consegue ser atendido no hospital público. Outra demanda muito comum na Defensoria Pública é saúde. Valdenir enfrenta as dificuldades impostas pelas sequelas da poliomielite infantil. A cadeira de rodas custou R$ 1.200, mas que ainda não conseguiu pagar. Agora, ela está perdendo os movimentos dos membros superiores. O médico recomendou por escrito a necessidade de uma cadeira de rodas motorizada. O equipamento custa quase R$ 5.000. Eu, numa cadeira comum, eu não ia poder sair de casa só com a ajuda ou auxílio de alguém. E com a cadeira motorizada, eu poderia ir às minhas consultas normal, né? Precisar ir numa mercearia, não tem um transporte. Então eu tenho que sair de ônibus. No caso, eu saí 4 horas da manhã
e consegui pegar o ônibus de 5h15 para poder esperar um ônibus acessível para mim. E cheguei aqui às 7h20. O problema de Valdenir está presente em todo o país. São milhares de pessoas que enfrentam dificuldades de locomoção, de logística e financeira para chegar à Defensoria Pública. Isso porque apenas 28% das cidades brasileiras têm defensores públicos. São 5.800 profissionais. De acordo com o Ministério da Justiça, o ideal seria um defensor para cada grupo de 15 mil pessoas, ou seja, um déficit de pelo menos 6 mil. Em 2014, uma emenda constitucional determinou que todas as comarcas do país deveriam ter defensores públicos até 2022. No Ceará, a defensoria está presente em apenas 45 dos 184 municípios. São 314 profissionais. A Defensoria Pública Geral do Estado estima que, com base na proporção populacional, precisaríamos de 680 defensores. Onde a Defensoria Pública não chega, não se pode dizer que existe acesso à justiça e não se pode dizer que tem garantia de direitos. A Defensoria exerce um papel de pacificação social muito forte, porque através da garantia de direito da população, ela consegue dirimir os conflitos existentes naquelas localidades. Estudos do IPEA demonstram que os municípios que contam com a presença da Defensoria Pública se tem um maior índice de pacificação social e se garante um maior número de direitos à população, principalmente nas esferas tão necessitadas da nossa população, como saúde, educação, saneamento básico. 85% da população cearense são público-alvo da Defensoria. É preciso ampliar esse alcance, mesmo com poucos profissionais e orçamento restrito. Uma estratégia encontrada foi o programa Defensoria em Movimento. Com um caminhão itinerante, é possível facilitar esse acesso, chegando a regiões mais distantes, com maior exclusão social. Você tem uma grande gama de dificuldades enfrentadas por cada pessoa. É um filho pequeno que você não pode levar, é uma dificuldade de locomoção que uma pessoa tem e que a presença da gente aqui na comunidade facilita demais esse acesso à justiça. É uma demanda da própria comunidade, da própria sociedade civil, através da sua participação no orçamento participativo da Defensoria Pública no ano passado, de uma forma de atendimento móvel que fosse até as comunidades mais vulneráveis, mais carentes. Essa estrutura permite o trabalho de 5 a 6 defensores, com uma média de 30 atendimentos por dia. O programa Defensoria em Movimento chegou ao bairro Passaré. As principais demandas são por regularização fundiária, divórcio, pensão e execução de alimentos. Cristiane conseguiu, na Defensoria Pública, firmar um acordo com o pai de seu filho em 2015 para o recebimento de uma pensão alimentícia. Nunca recebeu. Agora, aproveitou a oportunidade para pedir a execução. Eu não estava com condições financeiras, na verdade, nem de pagar a condução para ir. E a dona Cícera ali da associação avisou para a gente e é um serviço que facilita, né? Ela explica que se vira como pode para garantir o sustento de casa. Faz uma faxina, uma costura, a pensão faz muita falta. Com certeza, a gente que infelizmente está ali na base dos desempregados, né? Mais de 14 milhões de pessoas desempregadas no país, faz muita falta, né? Fomos verificar a situação da Defensoria Pública fora da capital. Em Quixadá, a 168 quilômetros de Fortaleza, Rayane procurou a Defensoria Pública para pedir material hospitalar para o filho. Pedro Isaac nasceu com paralisia infantil, tem dificuldade de respirar e se alimenta por sonda. A única renda é o benefício que o menino tem direito. A dificuldade que a gente enfrenta com ele hoje é a dificuldade financeira, porque a gente não tem os recursos, é por isso que a gente procurou a Defensoria Pública, para poder conseguir todo o material hospitalar, porque ele faz uso da sonda, precisa se alimentar, e tem a questão do leite também, que é muito caro, que hoje custa em torno de 73 uma lata da grande, né? E fora os outros materiais hospitalar, que também são caros, e é uma coisa que é descartável, precisa estar o tempo todo trocando. Em Quixadá, os defensores atuam sem a infraestrutura adequada, numa sala do Fórum da cidade. São 2 defensores. Então, aqui
nesse ambiente, nós realizamos as audiências extrajudiciais e, ao mesmo tempo, o colega passa a atender. Esse processo de interiorização da Defensoria Pública ele é essencial para o próprio crescimento do Estado Democrático de Direito, para o próprio fortalecimento da República. O que adianta uma Constituição garantir o direito à saúde, à educação, à alimentação, à cidadania, se não há um órgão que possa tutelar esses direitos na via judicial? O terreno para a construção da sede da Defensoria foi doado pela Prefeitura, mas falta o dinheiro para a obra. Em 2019, 3 anos após a doação, o terreno será devolvido para o Executivo Municipal. Uma das principais reivindicações da Associação dos Defensores Públicos do Estado do Ceará é pela ampliação do orçamento do órgão. Com a Constituição de 88, que ela foi propriamente ser como instituição no Brasil. No Ceará, ela tem 20 anos, cerca de 20 anos. Então, nossa autonomia é de 2014, na Constituição Estadual. Então, uma das nossas maiores reivindicações é ter o orçamento próprio para exercer essa autonomia, né? É ter um orçamento digno com as funções que propicie atuar em todo o Estado, que propicie atuar em núcleos especializados, também temáticos. Então, assim, ter o orçamento necessário para o exercício da autonomia. A presidente da ADEPEC ressalta que o acesso à justiça é um direito que não pode ser afetado pela crise econômica. Quanto mais se tem uma crise econômica, mais ainda a população precisa do serviço, seja para questões de saúde, questões de consumidor, questões de família, que já são bem tradicionais, né? A defesa nos processos criminais. Então, por uma série de fatores, a população tem buscado mais ainda o serviço. Autonomia, recursos e profissionais são reivindicações da Defensoria Pública. Saúde, educação, moradia e todos os outros direitos são as demandas da população carente. Com limitações e muita dedicação, os defensores públicos seguem no trabalho de garantir cidadania.